1 Reis 17 diz assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, por nós estarmos na Tua casa e termos agora o privilégio de ouvir a Tua palavra, receber do Senhor um alimento espiritual que nos sustenta, Pai, que nos liberta, que nos dá a direção. A Tua palavra é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés. Por isso, Deus, nós te damos graças por essa oportunidade e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, porque não viemos aqui ouvir os homens com suas doutrinas e histórias, mas a Tua palavra, Pai. Que ela nos seja entregue essa noite, cheia da graça e do poder do Espírito Santo. Eu te peço sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e possa ministrar aquilo que todos nós precisamos ouvir. Que a Tua palavra nos encha de fé e faça aquilo que lhe apraz em cada coração. É o que te peço, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse é um texto, como eu disse, muito conhecido. Você já ouviu mensagens sobre ele, eu mesmo já preguei algumas vezes sobre esse texto aqui. Mas o que há de impressionante nisso tudo é uma lição que fica para todos nós que cremos em Deus. E mesmo nas situações difíceis, mesmo nos momentos críticos, como foi esse momento aqui, Deus tem um suprimento para aquele que crê, para aquele que confia na palavra do Senhor. E Deus pode nos sustentar das mais diversas formas e maneiras, como esse texto aqui vai mostrar para a gente essa noite. Mas outra lição também que está impressa nessas palavras é que para que o sustento de Deus venha, nós precisamos também fazer a vontade do Senhor. E isso está explícito tanto nas atitudes de Elias quanto nas atitudes da viúva. Tudo que ali aconteceu foi porque também eles obedeceram à palavra de Deus. Então, 2 lições: Deus sustenta, Deus provê, Deus cuida de nós, Deus nos dá o sustento, o suprimento, mas de nós também espera a obediência.
de nós também espera que confiemos na sua palavra e acatemos as suas ordens. Então é preciso crer, confiar e obedecer. Coisas que precisam andar sempre juntas. A minha fé, a minha confiança, mas ao mesmo tempo a minha obediência. Então, esse texto vai nos ensinar algumas coisas essa noite. E alguns exemplos a gente vê aqui na vida dos personagens citados. No versículo 1, voltando lá ao início do texto, está escrito: então, Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Acabe é rei de Israel: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. O profeta chama o rei Acabe, conhecido como um rei mau, tirano, zangado, e ele diz na cara do rei, trazendo uma palavra da parte de Deus, que não é agradável de ser ouvida, e diz: olha, não vai chover por anos. A palavra que eu tenho de Deus para você é que não vai chover por anos por causa do pecado do povo de Israel. Por causa do pecado do rei, por causa do pecado do povo, a consequência é que virá essa maldição sobre a terra. Não choverá. Naquele tempo, como também até hoje, isso acontece, a agricultura, os alimentos, a pecuária, os animais, tudo depende de água. Se não tiver água, não tem plantações. Se não tiver água, não tem criação de animais. E isso então trará fome, mesmo na sociedade atual, cheia de tecnologia, a água continua sendo fundamental. Nem orvalho, ele diz, cairá. Ou seja, nem aquele orvalho que cai de madrugada e que molha e que deixa tudo mais úmido, que diminui a temperatura, nem isso vai acontecer por anos. E é interessante que o Elias traz essa palavra como profeta, com coragem, né, para enfrentar ali o rei Acabe, mas ele, também morador de Israel, vai ser atingido pela mesma maldição que ele está proferindo a mão de Deus. Ele também vai passar por necessidade. Ele também vai enfrentar a escassez que virá, a falta de alimentos, a falta de chuva. Ele também vai enfrentar todas essas coisas. Então, o próprio Elias é atingido pela sua própria palavra. Então, o profeta é alguém que fala a mando de Deus e sofre também as consequências daquilo que ele fala. Há uma lição que esse texto traz para a gente. Depois, continua o texto no versículo 2 e 3. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, depois que ele disse a palavra de Deus a Acabe, Deus dá uma palavra a Elias e dá a ele uma orientação. Verso 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Veja, Deus providenciou para Elias, depois dele dar a palavra ao rei, que não deve ter agradado nada ao rei, Deus diz: agora você vai para um lugar que está ali preparado para você se abrigar ali. Ali há água, e Deus ainda vai fazer um milagre, ele vai dizer: eu vou mandar o sustento, o pão, a carne, vão chegar para você por meio de aves, elas vão conduzir esse alimento até você. Então, veja, a gente fala muito do esconderijo do Altíssimo, né? Lá do Salmo 91, tem um esconderijo para a gente, irmãos. O mundo está acabando, o mundo está se deteriorando, a fome está em todo lugar. Mas para aqueles que são de Deus, Deus prepara um esconderijo. Veja o cuidado de Deus com Elias. Um lugar ali reservado para ele, onde há água e aonde ele vai enviar o suprimento. No versículo 4, olha, versículo 4, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Olha o que Deus já tinha preparado para ele, algo sobrenatural. Olha, a seca vai atingir todo mundo. Você é o meu profeta, mas eu tenho um esconderijo para você. E ali, naquele tempo, você beberá dessa fonte, e eu providenciei um milagre para que dia a dia as aves venham até você com o que é necessário para que você se alimente,
pela manhã, pela noite, beba, não morra e viva bem cuidado e protegido pelo Senhor. Então, há algo sobrenatural. Não é uma coisa natural você ir para um lugar e ali ter água no meio da seca, e ali, de vez em quando, 2 vezes por dia, chega um pássaro trazendo um hambúrguer para você. É normal isso? iFood de Deus, né? McDonald's entregue para você pão e carne. Toda hora vinha o corvo ali e entregava. Isso não é normal. Isso é sobrenatural. Isso não é uma coisa que aconteça corriqueiramente. Isso é uma coisa extraordinária. É um milagre o que Deus vai fazer. E é um milagre que Deus tem preparado para todo aquele que confia em Deus, para todo aquele que se dispõe a ser um instrumento em suas mãos. Então, uma palavra que nos dá uma confiança de que há um cuidado de Deus sobre a nossa vida, mesmo no meio do caos, porque a seca já começou. Não vai chover, nem orvalho vai cair, vai começar a faltar tudo. Mas o profeta de Deus está guardado naquele lugar, que Deus preparou para ele. O que nós precisamos, irmãos, é ser profetas de Deus. É ser pessoas que confiam em Deus e que estão no seu esconderijo, um esconderijo preparado por Deus para nós. Mas o que diz o verso 5? Foi, pois, ele e fez o quê? Segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Deus preparou tudo e deu a ordem, vai. E o que ele fez? Foi. É simples? É muito simples. Mas o que requer isso? Obediência. O que está em jogo aqui é obedecer. Deus mandou, você vai. Você não pergunta, peraí Deus, que história é essa? Corvo vai trazer comida para mim? Tu tem certeza disso? É isso mesmo, né? Eu vou ficar ali naquele lugar isolado, escondido, e vai vir uma ave, vai trazer comida, isso, como é que vai ser? Não. A Bíblia diz que simplesmente ele foi. Esse ir, queridos, é aquilo que é requerido de nós, a obediência. É simplesmente obedecer. E obedecer sem muito questionamento mental, né? Sem muito raciocínio lógico, porque não é lógico que venha uma ave me trazer comida. Mas não é lógico, muitas vezes, aquilo que Deus vai fazer vai surpreender a lógica humana. E eu, como servo, preciso apenas obedecer. Mas para obedecer eu preciso confiar. Eu vou, porque eu sei que ali Deus vai fazer um milagre. Eu estarei ali e de alguma forma Deus vai cumprir a sua palavra. É o que é requerido de nós. É a obediência. Crer, confiar e, como consequência, obedecer. Simplesmente Elias foi. E isso era o que era necessário para aquele momento. Agora diz o verso 6. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Olha o milagre, olha o sobrenatural. Mas é interessante, como várias passagens trazem também esse conceito. Veja, quando o povo de Deus estava no deserto, como é que Deus sustentou aquele povo no deserto? Caiu algo do céu, não foi? O que caiu do céu? Maná. Uma comida que sustentava, e todos os dias caía do céu para que o povo se alimentasse. E havia uma ordem de que não podia ser guardado o maná para ser acumulado para uma semana, para o outro dia, porque dia a dia o sustento vinha do Senhor, e eu precisava, como povo de Deus, aprender a depender de Deus. O mesmo princípio acontece aqui com Elias. O corvo vem pela manhã, e depois o corvo vem pela noite, pela tarde. Ou seja, eu almocei hoje, mas eu não sei se eu vou jantar hoje. Isso está nas mãos de Deus. Não é a sensação de segurança que Deus quer me dar pelo fato de eu olhar e ver que ali tem bastante. Não, tem o suficiente. Pela manhã e de noite. De noite tem de novo. Mas eu não me seguro, eu não me apoio naquilo que eu estou vendo. Poderia vir o corvo com uma quantidade tão grande de pão e carne,
Ele dissesse, hoje se não vier de noite, tá bom, porque eu já tenho aqui o suficiente. Não. É preciso confiar em Deus em todo o tempo. É preciso crer que a provisão de Deus sempre virá e a cada dia eu devo esperar por ela. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, que disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não disse, dá o pão de uma semana. Senhor, dá uma geladeira cheia para eu passar um mês. Há aqui uma provisão que eu possa descansar tranquilo. Muito pelo contrário, quando a Bíblia fala disso, ela critica. Ela fala daquele homem que ajuntou seus bens num celeiro e aí disse, tanto satisfeito, agora eu tenho bastante para os meus dias. O que Jesus disse? Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E que você tem separado aí, guardado, quem será? Né? Então é completamente diferente daquela nossa ideia de que a nossa segurança está no que a gente vê, no que a gente guarda, no que a gente tem na poupança, do que está no banco. Eu estou vendo, meu saldo está lá. Estou tranquilo. Não, a Bíblia diz que com Deus a gente depende de Deus a cada dia. E não é para colocar o coração nas coisas que a gente vê, mas sim nas coisas que a gente não vê. Não é para confiar no pão que já está na minha mão, mas é naquele que ainda virá. É o pão de cada dia que virá, porque Deus não falhará. Essa é a fé. Não é no que eu vejo, mas no que eu não vejo. A certeza do que eu espero, a convicção do que eu não vejo. Essa é a definição de fé. E tantos exemplos a gente tem na Bíblia em que as coisas acontecem simplesmente assim. E que eu e você precisamos somente confiar, crer. O corvo vai chegar. Mas amanhã o corvo vai chegar de novo. E depois que você comer, quando chegar a fome de noite, o corvo vai chegar de novo. E no outro dia, o pão de cada dia vai estar na sua mesa. E na outra semana, o pão não faltará. O pão continuará chegando todos os dias na nossa mesa. Essa é a nossa experiência com Deus. Esse é o alimento da nossa fé, da nossa confiança. Não no que está visível, tangível, mas naquilo que a gente não vê. Mas crê que vai acontecer porque Deus é fiel. Deus é fiel. E se você é servo de Deus, Deus é fiel a você. Isso é o que a Bíblia diz, é nisso que nós temos que confiar. Agora, uma lição também desse texto, está no versículo 7, que diz tenho mais, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então aquela torrente preparada, para onde Deus mandou Elias caminhar e ali ficar, chegou o dia que ela também secou. Porque ela não era alimentada pelas chuvas. A chuva não vinha. E foi anos, disse Elias a Acabe. Então chegou o momento em que essa torrente também ela secou. Mesmo estando debaixo da bênção, da proteção de Deus, no esconderijo, chega um dia em que ali também vai faltar. E aí? Deus me abandonou? Poxa, Deus falhou? Por que isso aconteceu? Elias está bem ali, com aquela rotina maravilhosa, sombra e água fresca, né? Vamos dizer assim. De manhã, tem aguinha para beber, o dia todo a torrente passando. De manhã e à noite tem pãozinho com carne. E aí chega um dia, Elias acorda, vai beber água, cadê a água? Secou. O que acontece com a maioria das pessoas? Mesmo com essas que têm experiências com Deus, no momento em que falta alguma coisa, já vem logo a insatisfação, lá vem a murmuração, lá vem a reclamação, já vem o pensamento de que Deus falhou. Não houve isso na vida de Elias, porque Deus não falha e não abandonou. Apenas as circunstâncias mudaram. Mudaram as circunstâncias. Bom, acabou a água nesse lugar que era o esconderijo que Deus preparou para mim, mas Deus não me deixou a própria sorte. Há uma palavra de Deus que chega no mesmo dia em que a água acaba. Veja, não há um intervalo em que Deus não se faça presente. Nós é que precisamos aprender a confiar no Senhor. Deus não abandonou Elias. A provisão de Deus não tem fim. No versículo 8, então
Ou seja, não acabou a água. Então veio a palavra do Senhor dizendo: tem aqui a solução, tem aqui a orientação, tem aqui a direção para a sua vida. Mas a direção para a nossa vida não vem da nossa cabeça, não vem do que a gente acha ser o melhor, não vem dos nossos cálculos, não está dando certo aqui, eu vou para ali. Não, a direção vem de Deus. Quando acabou a água naquele lugar, imediatamente veio a palavra do Senhor, falando com ele no meio da dificuldade e dando a direção que ele precisava para aquele momento. E aí o verso 9 diz assim: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Está aqui a ordem, está aqui a direção, está aqui a provisão, mais uma vez dada por Deus. Então Elias não vai para onde ele quer, Elias não vai procurar o que fazer sozinho, Elias não vai andar sem rumo, não vai procurar água nem comida, Elias vai para um lugar que Deus já havia preparado para ele mais uma vez. Deus prepara a torrente Querite, Deus prepara os corvos e agora prepara um outro lugar. Mas é um lugar também um pouco inusitado, é a casa de uma viúva. A princípio, alguém que não tem recursos. As viúvas naquele tempo passavam muitas dificuldades. Alguém que não tem recursos, mas é dali que Deus vai dar sustento a Elias. Manda o profeta para a casa de uma viúva. E ali também há uma lição especial para a gente, que nem sempre a provisão de Deus vem da onde a gente espera, vem da onde a gente acha que é o melhor. Ora, se acabou o que eu preciso, aonde eu estou, então eu imagino que Deus vai me mandar para um lugar maravilhoso, para um palácio, para um palacete, que vai ter garçom me servindo, no lugar dos corvos, que as coisas vão ficar cada vez melhores. Isso não é a verdade, irmãos. Às vezes a resposta de Deus e a provisão de Deus vem da onde a gente não espera, para que a gente fique confuso realmente. Porque a Bíblia diz que Deus confunde a sabedoria dos sábios. Aquilo que a gente acha ser mais lógico, mais provável, mais interessante, não é aquilo que Deus quer fazer. E aí ele vai mandar Elias para a casa de uma mulher viúva, numa cidade, e ali ele vai encontrar o sustento que ele precisa. Mas não era isso que eu imaginava. Eu esperava uma vida mais fácil, eu esperava um destino melhor, mas Deus agiu dessa forma. E isso é uma lição para que a gente também aprenda. Nem sempre Deus faz como nós queremos, mas sempre Ele faz o que é melhor para nós. Nem sempre é o que a gente deseja, sonha, mas sempre é o melhor para nós. E é na casa da viúva que Elias vai ser agora sustentado por Deus. Não foi num palácio de um rei, mas foi na casa de uma viúva. E aqui também, quando ele chega na casa da viúva, algumas lições importantes também na vida dessa mulher viúva. Porque é interessante que o texto diz aqui que ele manda Elias para lá, e ele diz que já ordenou uma mulher viúva que dê comida a ele. E aí o que acontece? No verso 10, diz assim: então ele se levantou e se foi aonde? Sarepta. Segunda vez, Elias obedece. Deus manda ir para cá, eu vou. Deus manda ir para lá, agora eu vou também. Obediência. É a obediência que está em jogo aqui sempre, como eu disse a você desde o início da mensagem. Então ele vai para a casa da mulher em Sarepta. Chegando à porta da cidade, já encontra a viúva. Uma viúva apanhando lenha. E ele a chama e diz: me traz aí um pouco de água. Me traz aí um pouco de água numa vasilha para eu beber. É o pedido que ele faz a essa mulher viúva. E no verso 11, ela vai buscar a água. E ele então a chama e diz: olha, traz também um pouco de pão para mim. Quero água, mas também quero pão. Pidão, né, esse profeta? Ele quer tudo, né? E ele pede ali a viúva. Deus já tinha dado uma palavra a ele dizendo: olha, eu ordenei a uma viúva que ela te dê comida. Então ele ficou tranquilo para fazer aquele pedido à viúva, porque já havia uma ordem anterior dada por Deus e revelada a ele, então ele não se sentiu constrangido em pedir isso à viúva.
Mas aí o que talvez surpreenda é a resposta da viúva. Ora, se Deus já havia ordenado a ela que trouxesse o sustento a Elias, por que então ele encontra a viúva naquela situação descrita no verso 12? No verso 12, aqui é um balde de água fria, porque ela responde, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-los-emos e morreremos. Então ele chega na casa de uma viúva que não está com a despensa cheia, não é um palacete, como eu já disse aqui, é a casa de uma viúva, é uma casa de escassez, não é uma casa de abundância. Mas a situação que ele encontra é uma situação desesperadora. Porque a mulher diz a ele assim, olha, hoje é o último dia da minha vida. Eu estou aqui fazendo essa comida, eu vou comer para comemorar a minha morte. E depois que eu e meu filho comermos isso, nós vamos morrer. Porque não tem mais como vir comida, não tem mais como chegar um suprimento, e o que me espera é a morte. Então ele vai ouvir uma palavra completamente desanimadora, desesperançosa, da própria viúva que Deus disse seria o sustento dele. E aí, amados, essa palavra que veio a Elias, talvez ele pudesse questionar, mas o Senhor não disse que tinha dado ordens a uma viúva para que ela me sustentasse? Como é que essa viúva agora vira para mim toda desanimada e diz que vai comer esse restinho que ela tem junto com o filho, depois vai cair dura, vai morrer? Poderia isso acontecer ou não? Poderia, né? O Senhor falou, será que o Senhor errou? Será que o Senhor se enganou? Será que o Senhor foi precipitado na sua palavra? E aí é que precisa acontecer com a gente o que aconteceu com ele. É ter, eu vou usar uma expressão aqui, inteligência. Alguém inventou a expressão inteligência emocional. Você já ouviu essa expressão? Inteligência emocional. Se eu não me engano, foi aquele autor cristão, né, como é o nome dele? Augusto Cury. Inteligência emocional. Eu vou inventar uma aqui. Inteligência espiritual. A gente precisa de inteligência espiritual. Por que Deus fala para mim uma coisa e quando eu chego eu encontro outra coisa? A inteligência espiritual me diz o seguinte, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei, Deus não falha. Deus não erra, Deus não mente. Então a minha inteligência espiritual diz, alguma outra explicação eu vou encontrar, porque essa não pode ser a verdade. Deus errou, Deus mentiu, Deus se enganou, Deus se arrependeu. Não, isso não acontece, isso não existe. Então a inteligência espiritual é que tem que trazer para mim também uma responsabilidade. Eu sou profeta. Se eu estou encontrando uma situação distinta daquela que Deus me disse, alguma coisa Deus espera de mim. Alguma coisa Deus espera também de mim, como atitude de fé proativa, de instrumento de Deus que eu quero sempre ser em todos os lugares aonde eu vá. E aí, depois de ouvir aquela palavra tão desesperadora e desesperançosa daquela mulher, o verso 13 diz somente que Elias faz o seguinte: então, Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Como é que o profeta sai com essa? Isso é direção de Deus. Isso é fé. Isso é inteligência espiritual. Deus não mente, Deus não engana. Ele disse que essa viúva vai me sustentar, essa viúva vai me sustentar. Se ele afirmou isso, isso vai acontecer. Então ele compartilha com ela, não tenha medo. Tira esse medo de que você vai comer hoje pela última vez e vai morrer. Tira esse prognóstico horroroso da sua mente de que tudo vai dar errado e de que não há mais esperança para você nem para o seu filho. Vai e faz. Faz como você disse, só que faz uma coisa a mais. É pouco para 2, bota para 3. E olha, bota primeiro para mim. É a prova do profeta para a viúva.
Irmãos, tem lição na vida do profeta e tem lição na vida da viúva. Tudo isso disponível para nós nessa palavra. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi a palavra que ele deu. É pouco para 2, vai para 3. E dá primeiro para mim, porque Deus está dizendo: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. E a viúva recebe essa no peito, né? Pá! E agora? O que eu faço? Meu prognóstico é morte. Morte certa. Vou comer esse último bocadinho aqui, depois vamos definhar até morrer. Mas agora chegou um cara aí, que eu não conheço, nunca vi na minha vida. E ele está falando do Senhor. Ele está dizendo para mim, para eu não ter medo. Mas como é que eu não vou ter medo numa situação tão terrível como essa? Mas ele está dizendo, não tenha medo. Porque há uma promessa de Deus que essa farinha não vai acabar e esse azeite não vai acabar. Mas eu acabei de sair da cozinha e eu vi que era só um pouquinho, que mal dava para 2. E agora ainda vou ter que fazer para 3. Ele está dizendo que isso não vai acabar. O que eu preciso fazer? Obedecer. Mesmo que pareça absurdo. A ordem de Elias é, a princípio, absurda. Se eu for olhar com a minha mente lógica, matemática, factual, eu vou olhar para aquilo e dizer, é absurdo, porque eu vi, só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, mal dava para 2, agora eu vou ter que fazer para 3, e é claro que vai acabar assim que eu terminar de fazer. Mas há uma palavra que ele diz ser de Deus, e que promete para mim que não vai acontecer isso, que eu sei que vai acontecer. Parece um absurdo, mas eu vou obedecer. Isso se chama fé. Certeza do que se espera, convicção do que não se vê. Não é baseado na lógica, não é baseado no que eu estou vendo. Eu olho para o pote, só tem um restinho de farinha. Olho para outro pote, só tem um tinguinho de azeite. Para mim, na minha mente, isso é ridículo, isso é absurdo, isso não tem como acontecer. Mas a minha fé no meu Deus, que me deu a sua palavra, faz com que eu faça e obedeça, mesmo parecendo absurdo para a minha mente. Foi isso que aconteceu naquele momento. A viúva, que também se torna aqui um exemplo para a gente, obedeceu. Só obedeceu. Mas não é lógico. Mas os meus olhos, os meus cálculos, a lógica humana, não adianta. Ela simplesmente obedeceu. E aí sabe o que acontece? Versículo 15. Foi ela que fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa. Quantos dias? Muitos dias. A promessa de Deus era até que volte a chover. Eles continuaram comendo daquela farinha, daquele azeite. Não faltou. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Irmãos, é na obediência que o sustento de Deus se manifesta. Não dá para fugir disso. Fé tem que gerar obediência. Se fé não gerar obediência, não é fé. Dá para entender isso? Se a fé, eu repito, não gerar obediência, ela não é fé. Eu creio em Deus, mas não sou capaz de fazer o que Ele manda porque me parece absurdo, isso não é fé. Eu tenho qualquer outra coisa menos fé. Porque fé é certeza do que se espera, convicção do que não se vê. É ter certeza de que uma coisa que parece absurda vai acontecer porque Deus falou. Explica, não sei explicar, mas Deus falou. Resume matematicamente, não fecha a conta, mas Deus falou. Então eu simplesmente creio. E porque eu creio, eu obedeço. É simples assim. Se a fé não gera obediência, a fé não é fé. Ela gera obediência. E quando gera obediência, sabe o que é gerado? O milagre. O milagre vem da obediência.
Veja no Novo Testamento quantas vezes Jesus fez milagre, mas deu uma ordem àquele que seria alvo do milagre. Ele cura o cego, mas diz: vai, se lava no tanque de Siloé. Tem uma ordem para ele fazer, tem algo para ele obedecer. E aí da obediência vem o milagre. Da obediência vem o impossível. É assim que as coisas funcionam. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Mas é assim. Ah, mas eu queria que fosse diferente. Mas não é diferente, é assim. E é assim que você tem que ser crente. É assim que você tem que crer e confiar. É assim que você precisa agir na sua fé com inteligência espiritual. É assim que você precisa se portar. Porque não vai mudar. O padrão de Deus não vai mudar. Eu é que tenho que mudar. Eu é que tenho que me adaptar àquilo que Deus faz e começar a crer como eu devo crer. E obedecer, mesmo que não haja lógica nenhuma. Essa é a fé. E é disso que Deus está falando. E é isso que Ele espera de nós, para que a gente possa viver o sustento que vem de Deus, a provisão que vem de Deus, os milagres que estão para acontecer. Eles precisam ser precedidos pela nossa obediência. E não é lógica, mas é fé, é confiança irrestrita naquele que cuida de nós. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Deus tem um milagre, irmãos, eu creio, para a sua vida. Deus tem provisão para a sua vida. Deus tem cuidado para você, mesmo quando você acha que não vai ter mais jeito, mesmo quando você acha que não tem mais sustento, não tem mais de onde tirar. Deus tem cuidado para a sua vida. Deus tem um esconderijo preparado para você, Deus tem direção para você, tem sabedoria. Às vezes não dá por um lado, você muda e sai pelo outro. Às vezes o sustento está ruim numa área, Deus te dá sabedoria, você muda e o sustento vem de outro lugar. Mas sempre obediência, mas sempre confiança, contra a lógica, contra o que dizem, contra o que eu penso, mas segundo a vontade de Deus. Apenas preciso confiar. Pai, eu te peço essa noite, toca no coração dos meus irmãos, Pai, aqueles que estão ouvindo também pela internet, colocando essa fé que é a única que te agrada, e sem ela é impossível te agradar. Posso fazer tantas coisas, mas se eu não crer em Deus, a ponto de obedecer, mesmo quando tudo indica o contrário, eu não sou capaz de te agradar. Que essa fé esteja no coração dos meus irmãos essa noite. Seja gerada em nós, para que haja uma mudança de comportamento, de atitude, Pai, para que a gente veja o milagre, a gente veja o sustento vindo do céu, da ave, da viúva, dos lugares mais improváveis, mas a gente veja o teu milagre, a gente veja o teu agir na nossa vida, Pai. Abençoa meus irmãos, enche esse coração de fé. Sem fé não te agradam, mas enche de fé, Senhor, para que passem a te obedecer a partir de agora. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos responder.